Jesus disse que conhecer a verdade nos liberta. E qual é essa verdade? A verdade é que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para destruir as obras do maligno, para quebrar toda corrente, para abrir toda prisão. A verdade é que no nome de Jesus há poder para libertar o viciado, o deprimido, o endividado espiritualmente, o amarrado por forças ocultas, o atormentado por demônios. Quando você conhece essa verdade, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, quando você permite que essa verdade penetre nas profundezas da sua alma, algo sobrenatural acontece. As correntes se quebram, as portas se abrem, e você caminha para fora da prisão como alguém que nasceu de novo. Vamos orar agora, Senhor Jesus. Eu venho diante da Tua presença neste momento, com o coração aberto e a alma sedenta por liberdade. Eu reconheço que sozinho não tenho forças para me libertar das amarras que me prendem, mas eu sei que Tu és o libertador, o Deus que quebra correntes e abre caminhos onde não existe caminho. Eu me coloco diante de Ti como um filho que precisa do Pai, como alguém que reconhece sua total dependência de Ti para alcançar a verdadeira liberdade. Eu confesso diante de Ti, Senhor, que por muito tempo tentei me libertar com minhas próprias forças. Tentei superar meus medos, tentei abandonar meus vícios, tentei esquecer minhas dores. Mas todas as minhas tentativas falharam porque eu estava lutando uma batalha espiritual com armas carnais. Hoje eu entendo que a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E por isso eu preciso de Ti, Jesus, porque só Tu tens autoridade sobre todo o inferno. Eu clamo pela Tua libertação sobre a minha mente, Senhor. Liberta-me de todo pensamento de derrota, de todo pensamento de fracasso, de toda mentira que o inimigo plantou na minha cabeça ao longo dos anos. Arranca da minha mente as sementes de medo, de ansiedade, de depressão, de desespero. Planta em mim a semente da Tua palavra, que é verdade, que é vida, que é esperança. Que a minha mente seja renovada pelo Teu Espírito Santo e que eu passe a pensar como Tu pensas, a ver como Tu vês, a crer como Tu crês. Senhor, eu peço libertação sobre as minhas emoções. Por tanto tempo eu carreguei feridas que nunca cicatrizaram, mágoas que nunca foram curadas, rejeições que marcaram minha alma. Hoje eu entrego tudo isso nas Tuas mãos. Eu permito que Tu entres nos lugares mais profundos do meu coração, naqueles quartos escuros onde eu escondi minhas dores, e que Tu tragas Tua cura, Tua restauração, Tua paz. Cura as feridas da minha infância, cura as marcas do abandono, cura as cicatrizes da traição. Eu declaro que toda palavra negativa que foi falada sobre a minha vida perde o poder agora em nome de Jesus. Toda maldição que foi lançada contra mim, seja por inveja, seja por ódio, seja por bruxaria, é quebrada neste momento pelo poder do sangue de Jesus. Eu não sou o que disseram que eu seria. Eu não sou o que o inimigo tentou me fazer acreditar. Eu sou quem Tu dizes que eu sou. Sou filho do Deus Altíssimo. Sou mais que vencedor. Sou cabeça e não cauda. Sou abençoado e não amaldiçoado. Senhor Jesus, eu renuncio a todo pacto que foi feito em meu nome, seja por mim em momentos de fraqueza, seja por meus antepassados em gerações passadas. Todo pacto com as trevas, toda aliança com o mal, todo acordo com forças ocultas, eu quebro agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus me purifica, me limpa, me liberta de toda herança maldita. Eu declaro que a partir de hoje começa uma nova geração na minha família, uma geração de bênçãos, de prosperidade espiritual, de comunhão com Deus. Eu clamo por libertação sobre o meu corpo, Senhor. Se existe alguma enfermidade que tem raiz espiritual, se existe alguma dor que é causada por opressão demoníaca, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de dor, todo espírito que ataca meu corpo físico, eu te ordeno,
Sai em nome de Jesus e nunca mais voltes. O meu corpo é templo do Espírito Santo e nenhum demônio tem direito de habitar nele. Pai, eu peço que tu quebres toda a cadeia de vício que me prende. Seja vício de substâncias, seja vício de comportamentos, seja vício de pensamentos, eu clamo por libertação completa. Onde o inimigo criou dependência, tu crias liberdade. Onde o inimigo criou escravidão, tu crias autonomia. Eu declaro que não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo de nenhuma substância, não sou mais escravo de nenhum comportamento destrutivo, porque aquele que o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Senhor, eu peço que tu me libertes de todo medo, o medo de fracassar, o medo de ser rejeitado, o medo do futuro, o medo da morte, o medo de não ser suficiente. Tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu recebo agora a coragem que vem de ti, a ousadia que vem do teu espírito, a confiança que vem de saber que tu estás comigo em todas as situações. O medo não tem mais lugar na minha vida porque o teu amor perfeito lança fora todo medo. Eu declaro libertação sobre a minha vida financeira, Senhor. Se existe alguma maldição de pobreza, se existe algum bloqueio espiritual que impede a prosperidade de fluir na minha vida, eu quebro agora em nome de Jesus. Eu sou abençoado para ser bênção. Eu sou próspero porque sirvo a um Deus de abundância. Eu tenho todas as minhas necessidades supridas, porque o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Todo devorador é repreendido da minha vida. Toda praga é removida. Toda escassez é substituída por abundância. Senhor, eu continuo diante de ti com o coração quebrantado e a alma rendida aos teus pés. Eu sei que tu começaste uma obra poderosa em mim e que tu és fiel para completá-la. Neste momento eu me entrego ainda mais profundamente nas tuas mãos, permitindo que o teu Espírito Santo alcance cada área da minha vida que ainda precisa de libertação. Cada canto escondido, onde o inimigo tentou se esconder. Cada fortaleza que precisa ser derrubada pelo poder do teu nome. Eu clamo agora por libertação sobre os meus relacionamentos, Senhor. Por muito tempo eu carreguei feridas causadas por pessoas que eu amava, por pessoas em quem eu confiava, por pessoas que deveriam me proteger, mas me machucaram. Eu escolho neste momento perdoar cada uma dessas pessoas, não porque elas merecem, mas porque tu me perdoaste primeiro. Eu libero todo o ressentimento, toda a amargura, toda a raiva que estava guardada no meu coração, porque eu sei que enquanto eu não perdoar, eu continuarei preso às correntes do passado. Pai, eu peço que tu cures os relacionamentos que foram destruídos pelo inimigo. Restaura a minha família, restaura o meu casamento, restaura as amizades que foram perdidas. Onde houve divisão, traz unidade. Onde houve ódio, traz amor. Onde houve traição, traz reconciliação. Eu declaro que a minha casa será uma casa de paz, que o meu lar será um lugar de refúgio, que os meus relacionamentos serão marcados pelo teu amor e pela tua graça. Senhor Jesus, eu peço libertação de toda influência maligna que entrou na minha vida através de portas que eu mesmo abri. Eu confesso que em momentos de curiosidade, de rebeldia ou de ignorância, eu me envolvi com coisas que não deveria. Talvez tenha sido uma consulta a alguém que praticava ocultismo, talvez tenha sido um filme ou uma música que glorificava as trevas, talvez tenha sido uma brincadeira que parecia inofensiva, mas abriu portas espirituais. Eu renuncio a tudo isso agora em nome de Jesus e fecho cada porta que foi aberta. Eu ordeno que todo espírito que entrou na minha vida através dessas portas saia agora em nome de Jesus. Espírito de confusão, sai. Espírito de tormento, sai. Espírito de pesadelo, sai. Espírito de paralisia espiritual, sai. Espírito de bloqueio, sai. Eu sou propriedade de Jesus Cristo. Fui comprado pelo seu sangue precioso. E nenhum demônio tem direito legal de permanecer em mim ou ao meu redor. A porta está fechada. O sangue de Jesus está sobre a minha vida.
e o inimigo não pode mais entrar. Pai, eu clamo por libertação sobre a minha vida espiritual. Por muito tempo eu me senti distante de Ti, como se houvesse um véu entre nós, como se minhas orações não passassem do teto. Eu peço que Tu remova todo obstáculo que me impede de ter intimidade contigo. Quebra toda barreira, derruba todo muro, rasga todo véu. Eu quero Te conhecer mais. Eu quero ouvir a Tua voz com clareza. Eu quero sentir a Tua presença de forma real e poderosa todos os dias da minha vida. Senhor, eu peço que Tu libertes a minha fé de toda dúvida e incredulidade. O inimigo tentou me fazer acreditar que Tu não te importas comigo, que Tu não ouves minhas orações, que eu não sou digno do Teu amor. Mas eu rejeito essas mentiras em nome de Jesus. Eu declaro que Tu me amas com amor eterno, que Tu tens planos de paz para mim e não de mal, que Tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem. A minha fé é fortalecida agora pelo poder da Tua palavra. Eu declaro que toda fortaleza mental é derrubada neste momento. Todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus é destruído. Todo pensamento é levado cativo à obediência de Cristo. A minha mente não é mais campo de batalha do inimigo. A minha mente é território conquistado pelo Rei dos Reis. Eu penso nos pensamentos de Deus. Eu medito na palavra de Deus. Eu me alimento da verdade de Deus. E por isso a minha mente é livre, saudável e cheia de paz. Pai, eu peço libertação de todo o ciclo de fracasso que tem se repetido na minha vida. Parece que toda vez que eu estou prestes a alcançar uma vitória, algo acontece e eu volto para o ponto de partida. Eu quebro esse ciclo agora em nome de Jesus. Eu declaro que não estou mais andando em círculos, eu estou avançando em linha reta, em direção ao propósito que Tu tens para mim. Todo padrão de derrota é quebrado. Toda repetição de fracasso é interrompida. Toda maldição de quase lá é anulada pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, eu clamo por libertação sobre os meus sonhos e projetos. O inimigo tentou roubar os meus sonhos, tentou me fazer desistir dos meus projetos, tentou me convencer de que eu nunca alcançaria nada significativo. Mas eu declaro que os sonhos que Tu colocaste no meu coração vão se cumprir. Os projetos que Tu me deste vão prosperar. As visões que Tu me mostraste vão se tornar realidade. Nenhuma arma forjada contra os meus sonhos prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu condenarei. Eu declaro que a partir de hoje a minha história está sendo reescrita pelas mãos de Deus. O que o inimigo planejou para o mal, Deus está transformando em bem. As lágrimas que eu chorei estão sendo transformadas em testemunho. As noites de dor estão dando lugar a manhãs de alegria. Eu não sou mais definido pelo meu passado. Eu sou definido pelo futuro que Deus preparou para mim. A minha identidade não está nas minhas falhas. A minha identidade está em Cristo Jesus. Pai, eu recebo agora a libertação completa que Tu tens para mim. Não uma libertação parcial, não uma libertação temporária, mas uma libertação total, definitiva e irreversível. Eu saio da prisão espiritual neste momento e entro na liberdade dos filhos de Deus. As correntes caem dos meus pés, as algemas caem das minhas mãos, a venda cai dos meus olhos. Eu sou livre, verdadeiramente livre, porque o Filho me libertou. Senhor, eu permaneço diante de Ti neste momento sagrado, sentindo o Teu poder fluir sobre cada área da minha existência. Eu reconheço que esta libertação não é apenas um momento passageiro, mas o início de uma nova jornada, de uma nova caminhada ao Teu lado, onde cada passo será dado em liberdade, onde cada respiração será um testemunho do Teu amor redentor. Eu me rendo completamente à Tua vontade, sabendo que Tu estás moldando em mim uma nova criatura, alguém que caminha de cabeça erguida porque foi resgatado pelo Rei dos Reis. Eu clamo agora, Senhor, por libertação sobre a minha língua e sobre as palavras que saem da minha boca. Por muito tempo eu falei palavras de morte sobre mim mesmo, palavras de fracasso, palavras de desânimo,
palavras que amaldiçoaram a minha própria vida sem que eu percebesse o poder destrutivo que elas carregavam. Hoje eu consagro a minha língua a Ti, eu dedico as minhas palavras ao Teu serviço. Eu declaro que da minha boca sairão palavras de vida, de bênção, de edificação, de esperança. Pai, eu peço que Tu purifiques os meus lábios assim como purificaste os lábios do profeta Isaías. Toca a minha boca com a brasa viva do Teu altar. Remove toda impureza, toda palavra torpe, toda fofoca, toda mentira, toda murmuração que habitava em mim. A partir de hoje a minha boca será instrumento de adoração, será canal de profecia, será fonte de encorajamento para todos aqueles que me ouvirem falar. As minhas palavras terão poder, porque estarão alinhadas com a Tua palavra. Senhor Jesus, eu clamo por libertação sobre a minha visão espiritual. O inimigo tentou cegar os meus olhos, para que eu não enxergasse as maravilhas que Tu estavas fazendo ao meu redor. Ele colocou um véu sobre a minha percepção, para que eu só conseguisse ver problemas, dificuldades, obstáculos, enquanto Tu estavas abrindo portas, preparando caminhos, orquestrando milagres. Abre os meus olhos, Senhor, assim como abriste os olhos do servo de Eliseu para ver o exército celestial que o cercava. Eu declaro que os meus olhos estão sendo abertos neste momento para enxergar o mundo espiritual com clareza. Eu vejo os anjos que Tu enviaste para me proteger. Eu vejo as bênçãos que estão a caminho. Eu vejo o propósito que Tu tens para a minha vida se desdobrando diante de mim. O véu da incredulidade é rasgado. A cortina da dúvida é removida. E eu contemplo a Tua glória com olhos renovados, com uma visão transformada pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu peço libertação sobre os meus ouvidos espirituais. Por muito tempo eu dei ouvidos às vozes erradas, às vozes do desânimo, às vozes da crítica, às vozes do medo, às vozes do inimigo que se disfarçava de conselheiro. Hoje eu fecho os meus ouvidos para toda a voz que não vem de Ti, e abro os meus ouvidos para ouvir somente a Tua voz. Eu quero ser como as Tuas ovelhas que conhecem a voz do pastor e não seguem a voz de estranhos. Senhor, afina os meus ouvidos para a frequência do Teu Espírito, que eu consiga discernir quando Tu estás falando comigo, através da Tua palavra, através de um irmão, através das circunstâncias, através daquele sussurro suave que só os que têm intimidade contigo conseguem ouvir. Liberta-me da surdez espiritual. Remove toda a cera de pecado que impedia a Tua voz de penetrar no meu coração. E faz de mim alguém que ouve e obedece. Eu clamo agora, Senhor, por libertação sobre o meu sono e sobre as minhas noites. O inimigo transformou muitas das minhas noites em campos de batalha, enviando pesadelos, enviando terrores noturnos, enviando insônia, enviando pensamentos atormentadores que não me deixavam descansar. Mas eu declaro que as minhas noites pertencem a Ti, que o meu sono é guardado por Ti, que eu me deito e durmo em paz porque Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pai, eu ordeno que todo espírito que ataca durante a noite seja expulso da minha vida agora em nome de Jesus. Todo íncube, todo súcubo, todo espírito de pesadelo, todo espírito de terror noturno, eu vos ordeno, saiam e nunca mais voltem. O meu quarto é consagrado ao Senhor. A minha cama é lugar de descanso e não de tormento. As minhas noites serão de sono tranquilo e restaurador, porque os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Senhor Jesus, eu peço libertação sobre a minha adoração. O inimigo tentou roubar a minha capacidade de adorar. Tentou fazer com que a minha adoração fosse mecânica, sem vida, sem paixão, sem entrega verdadeira. Ele colocou distrações na minha mente durante os momentos de louvor. Colocou peso no meu coração durante os momentos de oração. Colocou sono nos meus olhos durante os momentos de comunhão. Mas eu quebro essa estratégia agora em nome de Jesus. Eu declaro que a minha adoração é liberta de toda prisão religiosa, de todo formalismo vazio, de toda tradição morta.
Eu adoro em espírito e em verdade. Eu adoro com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. A minha adoração sobe como incenso agradável diante do teu trono. A minha adoração move o teu coração. A minha adoração libera a tua presença sobre a minha vida e sobre todos ao meu redor. Pai, eu clamo por libertação sobre o meu chamado e sobre o meu ministério. O inimigo tentou me convencer de que eu não tinha chamado, de que eu não era importante no teu reino, de que outros eram mais capacitados, mais ungidos, mais dignos do que eu. Mas eu rejeito essa mentira em nome de Jesus. Tu me chamaste antes da fundação do mundo. Tu me separaste para um propósito específico. Tu depositaste dons e talentos em mim que precisam ser usados para a tua glória. Eu declaro que todo bloqueio sobre o meu chamado é removido neste momento. Toda porta que o inimigo fechou para impedir o meu ministério é aberta pelo poder de Deus. Toda pessoa que deveria cruzar o meu caminho para me ajudar a cumprir o propósito será direcionada até mim. Todo recurso necessário para a realização da minha missão será providenciado. Eu não sou um acidente, eu sou um projeto de Deus, e o meu chamado será cumprido integralmente. Senhor, eu peço libertação sobre as próximas gerações da minha família. Eu não quero que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos carreguem as mesmas amarras que eu carreguei. Eu quebro agora toda maldição hereditária, toda iniquidade geracional, todo padrão de pecado que foi passado de pai para filho na minha linhagem. O sangue de Jesus purifica a minha árvore genealógica. O sangue de Jesus limpa a minha descendência. O sangue de Jesus estabelece uma nova linhagem de bênção. Eu declaro que os meus descendentes serão uma geração de adoradores, uma geração de vencedores, uma geração que conhece o Senhor desde a juventude. Eles não passarão pelas mesmas lutas que eu passei porque eu estou quebrando os ciclos agora. Eles caminharão em liberdade porque eu conquistei essa liberdade hoje. Eles herdarão bênçãos e não maldições porque eu estou mudando a história da minha família neste exato momento através do poder da oração. Pai, eu recebo força para manter a libertação que tu estás me concedendo. Eu sei que o inimigo tentará voltar. Eu sei que ele tentará reconquistar o território que perdeu. Eu sei que ele enviará tentações e provações para me fazer retroceder. Mas eu declaro que eu permanecerei firme. Eu resistirei ao diabo e ele fugirá de mim. Eu me submeterei a Deus e nenhuma estratégia do inferno prevalecerá contra a minha vida. Senhor, eu continuo derramando o meu coração diante de ti, sabendo que tu estás ouvindo cada palavra, sentindo cada lágrima, acolhendo cada suspiro da minha alma. Esta oração não é apenas um momento isolado, mas uma declaração de que a minha vida inteira está sendo entregue nas tuas mãos, cada dia, cada hora, cada minuto. Eu quero experimentar a tua libertação, não apenas nos momentos de oração, mas em cada detalhe do meu cotidiano, em cada situação comum que enfrento, em cada desafio ordinário que a vida me apresenta. Eu clamo agora por libertação sobre a minha rotina diária, Senhor. O inimigo tentou transformar os meus dias em uma sequência de ansiedade, de correria, de estresse, de preocupações que me roubavam a paz e me impediam de perceber a tua presença nas coisas simples. Ele fez com que eu acordasse já cansado, já sobrecarregado, já derrotado antes mesmo de começar o dia. Mas eu declaro que a partir de hoje, cada manhã será um novo começo. Cada amanhecer será uma oportunidade de experimentar a tua misericórdia que se renova. Pai, liberta-me da escravidão da pressa que me impede de ter tempo contigo. Liberta-me da tirania das urgências que me fazem esquecer do que é verdadeiramente importante. Liberta-me da pressão de fazer tudo, de resolver tudo, de controlar tudo, quando na verdade eu deveria entregar tudo nas tuas mãos e confiar que tu estás no controle. Eu declaro que os meus dias serão ordenados por ti.
que as minhas horas serão administradas com sabedoria, que o meu tempo será usado para aquilo que realmente importa. Senhor Jesus, eu peço libertação sobre o meu ambiente de trabalho. Quantas vezes eu entrei no meu local de trabalho carregando um peso invisível, sentindo uma opressão que não conseguia explicar, enfrentando conflitos que pareciam não ter solução. O inimigo tentou usar o meu trabalho como fonte de tormento, de frustração, de esgotamento. Mas eu declaro que o meu trabalho é abençoado, que o lugar onde eu exerço a minha profissão é território conquistado para o reino de Deus. Eu ordeno que todo espírito de confusão que atua no meu ambiente de trabalho seja expulso em nome de Jesus. Todo espírito de fofoca, de intriga, de competição desleal, de inveja profissional, eu vos ordeno. Saiam desse lugar. Eu declaro paz sobre os meus colegas. Declaro harmonia sobre as relações profissionais. Declaro produtividade e criatividade sobre cada projeto que eu desenvolvo. O meu trabalho não é maldição. O meu trabalho é bênção. E eu serei reconhecido e valorizado porque a mão do Senhor está sobre mim. Pai, eu clamo por libertação sobre as minhas finanças do dia a dia. O inimigo criou um ciclo de escassez na minha vida, onde o dinheiro parecia escorrer pelos dedos, onde as contas sempre chegavam maiores do que os recursos, onde eu vivia em constante preocupação sobre como pagar as despesas básicas. Mas eu quebro esse ciclo de pobreza agora em nome de Jesus. Eu declaro que sou abençoado na minha entrada e na minha saída, que tenho o suficiente para todas as minhas necessidades, e ainda sobra para abençoar outros. Senhor, ensina-me a administrar com sabedoria os recursos que Tu colocas nas minhas mãos. Liberta-me de todo o impulso de gastar desnecessariamente, de toda compulsão por compras, de toda a mentalidade de escassez que me fazia tomar decisões financeiras baseadas no medo. Eu declaro que a prosperidade flui na minha vida diária, que as portas de oportunidade se abrem, que os clientes chegam, que os contratos são fechados, que a provisão nunca falta na minha casa. Eu peço libertação sobre a minha alimentação e sobre os meus hábitos de saúde, Senhor. O inimigo usou a comida como instrumento de prisão na minha vida, seja através da compulsão alimentar, seja através de dietas restritivas que me escravizavam, seja através de hábitos destrutivos que prejudicavam o meu corpo. Mas eu declaro que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu vou cuidar dele com responsabilidade e equilíbrio, não por vaidade, mas por gratidão ao Deus que me criou. Pai, liberta-me de todo vício alimentar, de toda ansiedade que me faz comer sem fome, de toda a culpa que me atormenta depois das refeições. Eu declaro que tenho domínio próprio sobre o que eu como, sobre o que eu bebo, sobre como eu trato o meu corpo. Eu faço escolhas saudáveis, não porque estou preso a regras, mas porque sou livre para cuidar de mim mesmo. A minha saúde é restaurada, a minha energia é renovada, a minha disposição é fortalecida para cumprir tudo o que Tu tens para mim. Senhor Jesus, eu clamo por libertação sobre os meus momentos de descanso e lazer. O inimigo tentou contaminar até mesmo os meus momentos de relaxamento, fazendo com que eu me sentisse culpado por descansar, fazendo com que eu preenchesse o meu tempo livre com entretenimentos que alimentavam a minha carne, em vez de restaurar a minha alma. Mas eu declaro que o descanso é um presente Teu, que o lazer pode ser santo, que eu posso me divertir sem pecar. Pai, liberta-me da culpa de descansar. Liberta-me do vício em entretenimentos vazios. Liberta-me da necessidade de estar sempre ocupado para me sentir produtivo. Eu declaro que os meus momentos de descanso serão verdadeiramente restauradores, que o meu lazer será saudável e edificante, que eu saberei equilibrar trabalho e descanso, assim como Tu estabeleceste no princípio da criação. O sábado foi feito para o homem, e eu recebo o descanso que Tu preparaste para mim. Eu peço libertação sobre os meus deslocamentos diários, Senhor. Quantas vezes o trânsito se tornou fonte de estresse,
de irritação, de palavras que eu não deveria ter dito. O inimigo usou os congestionamentos, os atrasos, os motoristas imprudentes para roubar a minha paz e me fazer reagir de formas que não te glorificavam. Mas eu declaro que mesmo no trânsito eu serei um adorador. Mesmo nos engarrafamentos eu manterei a minha paz. Mesmo diante de situações frustrantes, eu demonstrarei o fruto do Espírito. Pai, transforma os meus deslocamentos em momentos de comunhão contigo. Que o tempo no carro, no ônibus, no metrô, seja tempo de oração, de louvor, de meditação na tua palavra. Liberta-me da impaciência que me faz buzinar sem necessidade, da raiva que me faz xingar outros motoristas, do estresse que me faz chegar nos lugares já esgotado. Eu declaro paz sobre os meus caminhos, proteção sobre as minhas viagens, serenidade sobre cada trajeto que eu fizer. Senhor, eu clamo por libertação sobre as minhas interações diárias com as pessoas. O inimigo tentou usar os relacionamentos cotidianos como fonte de conflito, de mal-entendidos, de mágoas. Ele colocou palavras erradas na minha boca, interpretações equivocadas na minha mente, reações desproporcionais no meu coração. Mas eu declaro que a partir de hoje, eu serei instrumento de paz em todas as minhas interações. Serei canal de bênção para todos que cruzarem o meu caminho. Pai, liberta-me da necessidade de ter sempre razão nas discussões. Liberta-me do orgulho que me impede de pedir desculpas. Liberta-me da sensibilidade exagerada que me faz me ofender com facilidade. Eu declaro que serei manso e humilde de coração assim como Jesus foi, que responderei com brandura mesmo quando for provocado, que abençoarei mesmo aqueles que me amaldiçoarem. As minhas palavras diárias serão temperadas com sal, serão cheias de graça, serão fonte de vida. Eu peço libertação sobre a minha vida doméstica, Senhor. O inimigo tentou transformar o meu lar em campo de batalha, onde as discussões eram constantes, onde a paz parecia impossível, onde cada membro da família vivia isolado mesmo estando sob o mesmo teto. Mas eu declaro que a minha casa é lugar de refúgio, que o meu lar é território de paz, que a minha família é unida pelo amor de Deus que supera todas as diferenças. Senhor, eu permaneço diante do teu trono, com a certeza de que tu estás operando uma transformação profunda em cada área da minha existência. Eu sinto o teu Espírito Santo movendo-se sobre as águas turbulentas da minha vida, trazendo ordem ao caos, trazendo paz à tempestade, trazendo clareza à confusão. Eu me entrego ainda mais profundamente a este processo de libertação, sabendo que tu não deixas obra inacabada, que tu completas aquilo que começas, que tu és fiel até o fim. Eu clamo agora por libertação sobre as minhas memórias, Senhor. O inimigo usou o meu passado como arma contra mim, trazendo à minha mente constantemente as cenas de dor, de vergonha, de fracasso, de humilhação que eu vivi. Ele fez com que eu revivesse traumas antigos como se estivessem acontecendo novamente. Fez com que eu sentisse a mesma dor, a mesma angústia, o mesmo desespero de anos atrás. Mas eu declaro que as minhas memórias estão sendo curadas pelo poder do teu amor. Pai, entra nos arquivos da minha mente e toca cada memória dolorosa com a tua mão restauradora. Onde existe a lembrança de abuso, traz cura. Onde existe a lembrança de abandono, traz acolhimento. Onde existe a lembrança de rejeição, traz aceitação. Eu não preciso mais fugir do meu passado. Eu não preciso mais ter medo das minhas memórias, porque tu estás redimindo cada experiência, transformando cada dor em testemunho, convertendo cada cicatriz em símbolo de vitória. Senhor Jesus, eu peço libertação sobre a minha identidade. Por tanto tempo eu não sabia quem eu realmente era. Eu me definia pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas palavras negativas que outros falaram sobre mim. O inimigo construiu uma identidade falsa para mim, uma identidade de fracassado, de incapaz, de indigno, de rejeitado. Mas eu declaro que essa identidade falsa é destruída agora em nome de Jesus.
e eu recebo a minha verdadeira identidade como filho amado do Deus Altíssimo. Pai, eu sou quem tu dizes que eu sou. Eu sou a menina dos teus olhos, eu sou a obra das tuas mãos. Eu sou o objeto do teu amor eterno. Eu não sou um erro, eu sou um projeto. Eu não sou um acidente, eu sou um propósito. Eu não sou descartável, eu sou precioso aos teus olhos. A minha identidade está firmada em Cristo. Está enraizada no teu amor. Está fundamentada na tua palavra que permanece para sempre. Ninguém pode me tirar das tuas mãos. Ninguém pode anular o que tu declaraste sobre mim. Eu clamo por libertação sobre os meus medos mais profundos, Senhor. Existem medos que eu nunca confessei a ninguém. Medos que estão escondidos nas profundezas da minha alma. Medos que me paralisam secretamente enquanto eu finjo estar bem. O medo de ser descoberto. O medo de ser abandonado. O medo de não ser suficiente. O medo de perder quem eu amo. O medo de morrer sozinho. O medo de nunca realizar os meus sonhos. Eu trago todos esses medos à tua presença agora. Pai, tu conheces cada medo que habita em mim, mesmo aqueles que eu não consigo verbalizar. Tu vês as noites em que eu acordei suando frio. Tu vês os momentos em que o meu coração disparou sem motivo aparente. Tu vês a ansiedade que me consome quando penso no futuro. Mas tu és maior que todos os meus medos. Tu és mais forte que todas as minhas inseguranças. Tu és a rocha onde eu me refugio quando as tempestades da vida tentam me derrubar. Senhor, eu declaro que o medo não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu não tomarei mais decisões baseadas no medo. Eu não evitarei mais oportunidades por causa do medo. Eu não deixarei mais de viver plenamente porque o medo me paralisa. O teu amor perfeito está lançando fora todo o medo do meu coração. A tua presença constante está dissipando toda a insegurança. A tua promessa de nunca me deixar nem me abandonar está curando toda ferida de rejeição. Eu peço libertação sobre a minha autoestima, Senhor. O inimigo trabalhou durante anos para destruir a forma como eu me vejo, para fazer com que eu me desprezasse, me rejeitasse, me odiasse. Ele usou as críticas dos outros, usou as comparações com pessoas aparentemente melhores, usou os padrões impossíveis da sociedade para me fazer sentir inadequado, insuficiente, sem valor. Mas eu declaro que a minha autoestima é restaurada pelo conhecimento de quem eu sou em ti. Pai, eu me aceito como tu me criaste. Eu aceito o meu corpo. Eu aceito a minha personalidade. Eu aceito as minhas limitações. Eu aceito a minha história. Isso não significa que eu não vou crescer, que eu não vou melhorar, que eu não vou me desenvolver. Mas significa que eu paro de me rejeitar. Eu paro de me criticar constantemente. Eu paro de me comparar com outros. Eu sou único. Eu sou especial. Eu sou uma obra-prima das tuas mãos. E não existe outro igual a mim em todo o universo. Senhor Jesus, eu clamo por libertação sobre os meus vícios emocionais. Existem padrões emocionais destrutivos que se tornaram vícios na minha vida. O vício em drama, o vício em conflito, o vício em relacionamentos tóxicos, o vício em autopiedade, o vício em vitimização. O inimigo me fez acreditar que eu não conseguia viver sem essas emoções negativas, que elas faziam parte de quem eu sou, que eu sempre seria assim. Mas eu quebro esses vícios emocionais agora em nome de Jesus. Pai, liberta-me da necessidade de criar drama onde não existe. Liberta-me da atração por relacionamentos que me machucam. Liberta-me do prazer mórbido de me sentir vítima das circunstâncias. Eu escolho a paz em vez do conflito. Eu escolho relacionamentos saudáveis em vez de tóxicos. Eu escolho a responsabilidade em vez da vitimização. As minhas emoções são equilibradas pelo teu Espírito Santo. Os meus sentimentos são governados pela tua palavra. O meu coração é guardado pela tua paz. Eu peço libertação sobre a minha capacidade de receber amor, Senhor. O inimigo danificou tanto o meu coração
que eu me tornei incapaz de receber o amor que outros tentavam me dar. Eu desconfiava de todo elogio. Eu questionava toda demonstração de carinho. Eu sabotava todo o relacionamento que começava a ficar íntimo demais. Eu tinha medo de ser amado, porque tinha medo de ser machucado novamente. Mas eu declaro que essa barreira é derrubada agora pelo poder do teu amor. Pai, abre o meu coração para receber amor sem medo, para aceitar carinho sem desconfiança, para acolher intimidade sem sabotagem. Eu mereço ser amado porque tu me amas. Eu sou digno de relacionamentos saudáveis porque tu me fizeste para viver em comunhão. Cura a ferida que me fez construir muros ao redor do meu coração. Remove as pedras que impedem o amor de entrar. E faz de mim alguém capaz de amar e ser amado plenamente. Senhor, eu clamo por libertação sobre a minha capacidade de perdoar a mim mesmo. Eu consegui perdoar outras pessoas, mas ainda carrego culpa por erros que eu cometi, por decisões que eu tomei, por palavras que eu falei, por oportunidades que eu desperdicei. O inimigo usa essa culpa para me manter preso ao passado, para me impedir de avançar, para me fazer sentir que eu não mereço as bênçãos que tu tens para mim. Mas eu declaro que eu me perdoo agora assim como tu me perdoaste. Pai, se tu que és santo e justo me perdoaste completamente, quem sou eu para não me perdoar? Eu solto a culpa que carrego. Eu libero a vergonha que me prende. Eu abandono o remorso que me atormenta. O sangue de Jesus me purificou de todo pecado. A tua graça apagou toda a minha dívida. O teu amor cobriu todas as minhas falhas. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E eu caminho em liberdade sem olhar para trás. Eu peço libertação sobre os meus sonhos noturnos, Senhor. Muitas vezes o inimigo atacou enquanto eu dormia, enviando pesadelos que me acordavam em pânico, sonhos perturbadores que me deixavam angustiado durante o dia, visões noturnas que plantavam medo e confusão na minha mente. Mas eu declaro que as minhas noites são consagradas a Ti, que os meus sonhos são protegidos pelo Teu poder, que o meu sono é guardado pelos Teus anjos. Pai, transforma os meus sonhos em encontros contigo. Assim como Tu falaste com José através de sonhos, fala comigo enquanto eu durmo. Assim como Tu revelaste mistérios a Daniel durante a noite, revela os Teus segredos a mim. Que os meus sonhos sejam proféticos, que sejam reveladores, que sejam restauradores. Todo pesadelo é cancelado. Toda visão perturbadora é anulada, e eu descanso em paz sabendo que Tu velas sobre mim enquanto eu durmo. Senhor, eu mergulho ainda mais fundo neste rio de libertação, que flui do Teu trono de graça. Eu reconheço que as minhas emoções foram um campo de batalha durante anos, um território onde o inimigo plantou sementes de destruição, onde ele cultivou ervas daninhas de dor, de mágoa, de ressentimento, de amargura. Mas eu declaro que este território está sendo reconquistado agora, que cada emoção ferida está sendo tocada pela Tua mão restauradora, que o jardim do meu coração está sendo replantado com sementes de amor, de alegria, de paz. Eu clamo por libertação sobre a tristeza profunda que habita em mim, Senhor. Existe uma tristeza que vai além das circunstâncias, uma melancolia que me acompanha mesmo quando tudo parece estar bem. Um peso no peito que não consigo explicar nem para mim mesmo. O inimigo plantou essa tristeza nas profundezas da minha alma. Regou-a com decepções, alimentou-a com perdas, fortaleceu-a com solidão. Mas eu declaro que essa tristeza não faz parte de quem eu realmente sou. Ela é uma invasora que precisa ser expulsa. Pai, Tu guardas as minhas lágrimas em Teus odres. Tu conheces cada momento em que eu chorei escondido. Tu viste cada noite em que o meu travesseiro foi molhado por lágrimas silenciosas. Mas Tu não me criaste para viver em tristeza perpétua. Tu me criaste para experimentar a plenitude da alegria que só se encontra na Tua presença. Eu declaro que a alegria do Senhor é a minha força, que o óleo da alegria está sendo derramado sobre mim agora.
que a veste de louvor está substituindo o espírito angustiado. Senhor Jesus, eu peço libertação sobre a ansiedade que me consome. Essa ansiedade que faz o meu coração acelerar sem motivo, que faz as minhas mãos suarem, que faz a minha mente criar cenários catastróficos que nunca acontecem. O inimigo usou a ansiedade para roubar o meu presente, fazendo com que eu vivesse constantemente no futuro, preocupado com coisas que ainda não aconteceram, angustiado por problemas que talvez nunca existam. Mas eu declaro que sou liberto dessa prisão mental agora. Pai, Tu mandaste que eu não andasse ansioso por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, fizesse conhecidos os meus pedidos diante de Ti. Eu obedeço a essa palavra agora. Eu entrego cada preocupação nas Tuas mãos. Eu solto cada ansiedade aos Teus pés. A Tua paz que excede todo entendimento guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu não preciso controlar o amanhã porque Tu já estás lá. Eu não preciso temer o futuro, porque Tu o seguras nas Tuas mãos. Eu clamo por libertação sobre a raiva que está enterrada dentro de mim, Senhor. Existe uma raiva antiga, uma fúria reprimida que eu escondi por tanto tempo, que quase esqueci que ela existia. Raiva de pessoas que me machucaram, raiva de situações injustas que vivi, raiva de mim mesmo por escolhas erradas que fiz, raiva até mesmo de Ti por permitir que certas coisas acontecessem. Eu confesso essa raiva diante de Ti agora. Eu a trago para fora do esconderijo onde ela estava guardada. Pai, eu sei que a raiva em si não é pecado, mas o que eu fiz com ela me aprisionou. Eu guardei raiva além do pôr do sol. Eu permiti que ela criasse raízes de amargura. Eu deixei que ela se transformasse em ressentimento crônico. Mas eu solto essa raiva agora, em nome de Jesus. Eu perdoo cada pessoa que me feriu. Eu aceito cada situação que não pude mudar. Eu me perdoo por cada erro que cometi. A raiva não tem mais poder sobre mim. Ela é substituída pela paz que só Tu podes dar. Senhor, eu peço libertação sobre o sentimento de rejeição que marcou a minha vida. Desde muito cedo eu experimentei a dor de ser rejeitado, de não ser escolhido, de ser deixado de lado, de não ser suficiente para as pessoas que eu amava. Essa rejeição criou uma ferida profunda no meu coração, uma ferida que nunca cicatrizou completamente, uma ferida que sangra toda vez que alguém parece me rejeitar novamente. Mas eu declaro que essa ferida está sendo curada agora pelo bálsamo do Teu amor. Pai, Tu nunca me rejeitaste. Tu me escolheste antes da fundação do mundo. Tu me aceitaste no amado. Tu me acolheste como filho mesmo quando eu era inimigo. Se Tu me aceitas, que importa quem me rejeita? Se Tu me escolhes, que importa quem me deixa de lado? Se Tu me amas, que importa quem me despreza? A minha aceitação não depende de pessoas falhas. A minha aceitação está garantida no coração do Pai, que me ama incondicionalmente. Eu clamo por libertação sobre o sentimento de abandono que me persegue, Senhor. Pessoas que deveriam ter ficado foram embora. Pessoas que prometeram estar sempre presentes desapareceram. Pessoas que eu contava me deixaram sozinho nos momentos mais difíceis. Esse abandono criou em mim um medo terrível de me apegar a alguém, porque no fundo, eu sempre espero ser abandonado novamente. Mas eu declaro que Tu és o Deus que nunca abandona, que nunca deixa, que nunca desiste de mim. Pai, Tu prometeste que nunca me deixarias nem me abandonarias. E Tu não és homem para que mintas. Mesmo que pai e mãe me abandonem, Tu me acolhes. Mesmo que amigos me traiam, Tu permaneces fiel. Mesmo que o mundo inteiro me vire as costas, Tu estás sempre de braços abertos me esperando. Eu curo a ferida do abandono mergulhando no Teu amor constante. Eu supero o medo de ser deixado confiando na Tua presença eterna. Eu me liberto da expectativa de ser abandonado descansando na Tua fidelidade inabalável. Senhor Jesus, eu peço libertação sobre a vergonha que me paralisa. Existe uma vergonha que vai além do arrependimento saudável. Uma vergonha tóxica
que me faz querer me esconder, que me faz sentir que eu sou um erro, que me faz acreditar que se as pessoas realmente me conhecessem, elas me rejeitariam. O inimigo usou essa vergonha para me manter nas sombras, para me impedir de brilhar, para me fazer viver uma vida pequena quando tu me criaste para a grandeza. Pai, tu tiraste a minha vergonha na cruz do Calvário. Jesus foi exposto, humilhado, envergonhado em meu lugar para que eu pudesse viver livre da vergonha. Eu não preciso mais me esconder. Eu não preciso mais fingir ser quem não sou. Eu não preciso mais ter medo de ser conhecido. A minha vergonha foi coberta pelo sangue de Jesus. A minha nudez foi vestida com vestes de salvação. A minha humilhação foi transformada em honra. Eu levanto a minha cabeça porque tu és o Deus que me exalta. Eu clamo por libertação sobre a culpa que me atormenta, Senhor. Mesmo depois de confessar os meus pecados, mesmo depois de receber o teu perdão, a culpa continua me acusando, continua me lembrando das minhas falhas, continua me dizendo que eu não mereço a tua graça. O inimigo usa essa culpa como corrente para me manter preso ao passado, para me impedir de receber as bênçãos do presente, para me fazer duvidar das promessas do futuro. Mas eu declaro que essa culpa falsa é silenciada agora. Pai, se tu me perdoaste, quem pode me condenar? Se tu lançaste os meus pecados nas profundezas do mar, quem pode trazê-los de volta? Se tu não te lembras mais das minhas transgressões, por que eu deveria me lembrar? Eu rejeito a culpa que não vem de ti. Eu recuso a condenação que o acusador tenta lançar sobre mim. Eu me liberto do peso de pecados que já foram perdoados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E eu estou em Cristo. Portanto, eu sou livre da culpa. Senhor, eu peço libertação sobre o sentimento de inferioridade que me acompanha. Por tanto tempo, eu me comparei com outros e sempre me senti inferior. Sempre me senti menos capaz, menos talentoso, menos bonito, menos inteligente, menos digno. O inimigo usou a comparação como arma para destruir a minha autoestima, para me fazer desprezar os dons que tu me deste, para me fazer invejar os dons que tu deste a outros. Mas eu declaro que sou liberto dessa prisão de comparação agora. Pai, tu me criaste único, com uma combinação de características que não existe em nenhuma outra pessoa no universo. Eu não preciso ser como ninguém. Eu preciso ser plenamente quem tu me criaste para ser. Os meus dons são suficientes para cumprir o propósito que tu tens para mim. As minhas capacidades são adequadas para a missão que tu me confiaste. Eu paro de me comparar. Eu começo a me celebrar. Eu deixo de invejar outros e passo a agradecer pelo que tu me deste. Eu clamo por libertação sobre o vazio existencial que às vezes me consome, Senhor. Existe um buraco dentro de mim que eu tentei preencher com tantas coisas, com relacionamentos, com conquistas, com prazeres, com posses, mas nada conseguiu preenchê-lo completamente. O inimigo me fez correr atrás de coisas que prometiam satisfação, mas entregavam apenas mais vazio, mais frustração, mais sede. Mas eu declaro que esse vazio é preenchido agora pela tua presença, que satisfaz plenamente. Pai, tu me criaste com um espaço no coração que só tu podes preencher. Eu parei de procurar em lugares errados aquilo que só encontro em ti. Tu és a água viva que mata a minha sede para sempre. Tu és o pão da vida que satisfaz a minha fome mais profunda. Tu és a plenitude que completa o meu vazio existencial. Eu me encho de ti agora, eu me satisfaço em ti agora. Eu encontro em ti tudo o que a minha alma sempre procurou. Senhor, eu chego agora ao momento final desta jornada de libertação. Mas eu sei que este não é um fim, é um novo começo. Tudo o que tu fizeste em mim durante esta oração é apenas o primeiro capítulo de uma história completamente nova que tu estás escrevendo na minha vida. Eu me coloco diante de ti com o coração transbordando de gratidão, com a alma renovada pela tua graça, com o espírito fortalecido pelo teu poder.
Eu não sou mais quem eu era quando comecei esta oração. Eu fui transformado pela tua presença. Eu declaro que a libertação que recebi hoje é permanente, Senhor. Não é uma libertação temporária que vai durar apenas enquanto eu estiver emocionado. Não é um alívio passageiro que vai desaparecer quando os problemas voltarem. Esta é uma libertação definitiva, selada pelo sangue de Jesus, garantida pela palavra de Deus, mantida pelo poder do Espírito Santo. O inimigo pode tentar voltar, mas ele encontrará as portas fechadas, os muros reconstruídos, um guerreiro preparado para resistir. Pai, eu te agradeço por cada corrente que foi quebrada durante esta oração. Correntes de medo que me prendiam há anos foram despedaçadas pelo teu poder. Correntes de culpa que me arrastavam para baixo foram cortadas pela tua graça. Correntes de vergonha que me mantinham escondido foram removidas pelo teu amor. Correntes de rejeição que me faziam duvidar do meu valor foram destruídas pela tua aceitação. Eu estou livre, verdadeiramente livre, completamente livre. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada ferida que foi curada durante esta oração. Feridas da infância que nunca tinham cicatrizado, receberam o bálsamo do teu amor. Feridas de relacionamentos que ainda sangravam foram tocadas pela tua mão restauradora. Feridas de palavras que foram ditas sobre mim foram cobertas pela verdade da tua palavra. Feridas que eu mesmo causei em mim foram perdoadas pela tua misericórdia infinita. Eu estou curado, verdadeiramente curado, profundamente curado. Eu declaro que a partir de hoje eu caminho em novidade de vida. O velho homem foi crucificado com Cristo. As velhas coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu não sou mais definido pelo meu passado. Eu sou definido pelo futuro que tu preparaste para mim. Eu não sou mais limitado pelas minhas falhas. Eu sou capacitado pela tua graça. Eu não sou mais prisioneiro das minhas emoções feridas. Eu sou governado pelo teu Espírito Santo que produz em mim amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pai, eu me comprometo a guardar a libertação que recebi. Eu sei que o inimigo virá tentar roubar o que tu me deste. Ele virá com as mesmas mentiras, as mesmas tentações, as mesmas estratégias que usou antes. Mas eu estarei preparado, eu estarei vigilante, eu estarei armado com a armadura completa de Deus. O escudo da fé apagará todos os dardos inflamados do maligno. A espada do Espírito cortará toda mentira que ele tentar plantar na minha mente. O capacete da salvação protegerá os meus pensamentos. Senhor, eu declaro que a minha casa é liberta junto comigo. A libertação que eu recebi se estende sobre a minha família, sobre o meu cônjuge, sobre os meus filhos, sobre os meus pais, sobre todos que habitam sob o meu teto. Todo espírito que atormentava a minha família é expulso agora em nome de Jesus. Toda maldição que pairava sobre a minha casa é quebrada agora pelo sangue de Jesus. Toda influência maligna que operava no meu lar é removida agora pelo poder de Jesus. A minha casa é consagrada ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. O meu lar é território do reino de Deus. Eu declaro que a minha história está sendo reescrita a partir de hoje. O que o inimigo planejou para a destruição, tu estás transformando em testemunho. O que era motivo de vergonha se tornará motivo de louvor. O que era fonte de dor se tornará fonte de ministério. Eu vou contar para outros o que tu fizeste por mim. Eu vou testemunhar da tua bondade. Eu vou proclamar a tua fidelidade. A minha vida será um monumento da tua graça, uma prova viva de que tu libertas, curas e restauras completamente. Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Tu não desprezaste a oração do aflito. Tu não viraste o rosto quando eu clamei. Tu não ignoraste o grito da minha alma.
Tu te inclinaste do teu trono de glória para ouvir a voz de um filho que precisava de libertação. E tu respondeste com poder, com amor, com misericórdia. Eu sou amado por ti. Eu sou precioso aos teus olhos. Eu sou o objeto do teu cuidado constante. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo preço que tu pagaste para que eu pudesse ser livre. Tu foste preso para que eu fosse solto. Tu foste ferido para que eu fosse curado. Tu foste rejeitado para que eu fosse aceito. Tu foste abandonado para que eu nunca estivesse sozinho. Na cruz do Calvário, tu compraste a minha libertação com o teu próprio sangue. E eu recebo essa libertação agora com gratidão, com reverência, com adoração. Espírito Santo, eu te agradeço por guiar esta oração, por revelar as áreas que precisavam de libertação, por aplicar o poder do sangue de Jesus em cada ferida, em cada prisão, em cada fortaleza. Tu és o Consolador que Jesus prometeu enviar. Tu és o ajudador que está comigo todos os dias. Tu és o poder que opera em mim para fazer infinitamente mais do que eu poderia pedir ou imaginar. Eu me rendo à tua direção. Eu me submeto à tua vontade. Eu me entrego ao teu controle. Eu declaro que esta oração não termina aqui. Ela continua na minha vida diária. Cada manhã, quando eu acordar, eu vou declarar a minha liberdade em Cristo. Cada noite, quando eu me deitar, eu vou agradecer pela libertação que recebi. Cada vez que o inimigo tentar me lembrar do passado, eu vou lembrá-lo do futuro que Deus preparou para mim. Cada vez que a tentação vier, eu vou resistir no poder do Espírito Santo. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Pai, eu entrego nas tuas mãos cada área da minha vida que foi tocada por esta oração. A minha mente liberta, eu entrego a ti. O meu coração curado, eu entrego a ti. As minhas emoções restauradas, eu entrego a ti. Os meus relacionamentos redimidos, eu entrego a ti. O meu futuro transformado, eu entrego a ti. Tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho pertence a ti, e eu vivo a partir de agora para a tua glória, para o teu louvor, para o teu propósito. Eu declaro que o melhor da minha vida está por vir. Os dias de escravidão ficaram para trás. Os dias de liberdade estão diante de mim. As noites de tormento terminaram. As noites de paz começaram. As estações de choro passaram. As estações de alegria chegaram. Eu entro em uma nova fase da minha jornada, uma fase marcada pela presença de Deus, pela vitória em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A minha história foi transformada, o meu destino foi redirecionado, a minha vida nunca mais será a mesma. Senhor, eu levanto as minhas mãos em rendição total a Ti. Eu levanto a minha voz em adoração sincera a Ti. Eu levanto o meu coração em gratidão profunda a Ti. Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que transforma histórias. E a minha história foi transformada hoje. Foi reescrita hoje. Foi redirecionada hoje pelo Teu amor que nunca falha. Pela Tua graça que nunca se esgota. Pelo Teu poder que nunca diminui. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti, ó Deus, agora e para sempre. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Tua bondade. Que cada passo que eu der glorifique o Teu nome. Que cada palavra que eu falar exalte a Tua grandeza. Eu sou livre, eu sou curado, eu sou restaurado, eu sou transformado. Eu sou Teu. E nada nem ninguém jamais poderá me separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu Libertador. Que assim seja estabelecido nos céus e na terra, que assim seja selado pelo sangue do Cordeiro, que assim seja confirmado pelo testemunho do Espírito Santo. A libertação é real, a cura é completa, a transformação é permanente. Eu declaro, eu decreto, eu proclamo, eu sou livre em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele diante de quem todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor.
para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Esta oração de libertação está completa. Que ela seja instrumento de transformação na vida de todos que a receberem com fé.